Bem, primeiro, fiquei muito feliz de assistir tanto a palestra do Alexandre Moraes, é sempre uma aula, assim como o Robin Tate, né? Que legal, e parabéns pela iniciativa, Piccoli. Eu sei que a gente não tem muito tempo, é um TED, aquele desafio, então já vou introduzir aqui o tema, de falar de proteção de dados pessoais, né? Vamos falar sobre dados pessoais sensíveis, que é um tema aí que está assim, todo mundo precisando saber mais, né, já que o dado pessoal sensível, ele está bem naquele âmbito ali de assuntos que abrangem informações, inclusive da saúde. Então, sem delongas, eu vou compartilhar minha tela para mostrar aí com o pessoal já. Em princípio, todos nós começamos a aprender mais sobre o conceito de dados pessoais sensíveis, trazido pela nova lei 13.709 de 2018, a lei que foi promulgada ainda pelo presidente Michel Temer, né, e traz lá tanto o conceito de dado pessoal, que é informação relacionada à pessoa natural, identificado, identificável, mas o dado pessoal sensível, né, que é o dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, caráter filosófico ou político, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, sempre vinculado a uma pessoa natural. Com isso, só para a gente pegar o contexto agora dessa pandemia que a gente está vivendo, né, em muitos países, né, a gente tem visto a necessidade das autoridades tratarem mais dados pessoais sensíveis, inclusive usando geolocalização, para poder fazer aquela verificação se as pessoas estão praticando isolamento social, e também a iniciativa privada está tendo que tratar muitos dados pessoais sensíveis para poder saber como que está a saúde do funcionário, do servidor público. A gente sabe que as pessoas estão, às vezes, fazendo um rodízio, trabalhando remoto. Acho que a gente está tendo muita iniciativa de teletrabalho, né? E aí saíram até comunicados lá, principalmente na União Europeia, a importância, mesmo num momento crítico como esse, de aplicar os princípios e as prerrogativas que as leis de proteção de dados pessoais trazem, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado no manuseio dessas informações. Inclusive, saiu até um guidance, né, uma melhor prática, orientando como as empresas de telecomunicação devem trabalhar no compartilhamento dessas informações, até com os entes públicos, né, porque sabemos da necessidade de colaboração nesse momento para poder conseguir combater a pandemia. Né? Aí a gente vem para o cenário Brasil. No cenário Brasil, começou a ter as iniciativas, né, de usar sinal de celular, de rastrear celular para saber sobre isolamento social, e o próprio governo trazendo iniciativas, né, o ministro da Saúde, né, o Mandetta, já aí comunicando na imprensa o uso de tecnologia, né, tanto do ponto de vista do aplicativo, né, agora o Conect SUS virando o Coronavírus SUS, para poder apoiar aí esses controles, como também o uso de ligação com o número 136 e usar a inteligência artificial para disparar ligações para 125 milhões de brasileiros e coletar, fazer uma triagem para saber onde estão as pessoas, se elas estão bem, se elas estão com sintomas, e fazer todo um trabalho. Aí tem até aquela preocupação de gerar algum golpe, né, em cima das pessoas, alguém ligar antes, começar a pedir informação, fingindo ser o governo, né, a gente sabe como é que é a realidade do Brasil. Então, assim, é aquela velha história, apesar da causa ser justa, que é a causa da saúde, dos fins, tem que cuidar com os meios, né? Então, como fazer para que isso seja feito de forma transparente, de forma segura, de forma adequada, então, aqui só um contexto para todos. Então, assim, a legislação nova, ela tem uma importância porque ela traz uma série de medidas e de hipóteses para justificar o tratamento. Então, o artigo 11, ele diz que ou eu tenho consentimento, ou então eu estou cumprindo com obrigação legal, ou cumprindo uma política pública, eu estou protegendo a vida, a saúde, a segurança, e aí nós temos a portaria da saúde, a própria lei, né, a 13.979, saindo a declaração de emergência nacional, ou seja, nós teríamos uma harmonização das medidas que estão sendo tomadas com a própria possibilidade aí de entrada em vigor da LGPD. Só que aí eu vou comentar ao final que tem toda uma iniciativa, até por causa da própria pandemia, de querer prorrogar
a legislação, né? E aí temos duas discussões. Mas ainda analisando sobre dados pessoais sensíveis, né, quando a gente olha a legislação, né, você tem todo ali um script para dizer, olha, precisa tratar, mas tem que tratar sempre com muita atenção para atender, né, mesmo que o ente público vá realizar o tratamento, tem que ser dentro da sua finalidade pública, né, e ainda assim persecução de interesse público para cumprir com as suas competências legais. Por quê, gente? Depois que a informação para dentro do órgão, a informação é poder, a gente tem que ter cuidado para não ter desvio de finalidade, desvio de uso, para não ter um problema depois na área de TI, que possa ter um vazamento dessa informação que foi capturada. Então, a gente sabe que está vivendo um momento que pode ter mais riscos relacionados à segurança de informação. E o ente público tem que estar colocando, principalmente nos sites eletrônicos, uma declaração para o cidadão de todas as finalidades, para que isso vai ser feito, se vai ser compartilhado com terceiros, em que casos, que convênios, ou seja, apesar, a lei já está promulgada, né, desde 2018, ela ainda não entrou em vigor, mas ela traria ali um script, um how to do, um como fazer, né? E é vedado o poder público transferir essas informações para entidades privadas, a não ser em casos específicos, tem as suas situações excepcionais, né? Pelo artigo 26 do parágrafo 1º. Então, ou em execução descentralizada, ou se existe contrato e convênio, ou naquela hipótese de prevenir fraude, irregularidade, proteger a segurança do próprio titular. Então, a gente consegue trazer justificativas na pandemia. E muito importante atender esses princípios da legislação. É o princípio da finalidade, da adequação, da minimização, que é tratar para o mínimo necessário. Há uma preocupação muito grande de algum tipo de prática de preconceito ou discriminação com as pessoas que vão manifestando os sintomas do Covid, né? Então, esse cuidado nos ambientes em que elas vivem e convivem, o prédio, o condomínio, tá? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. Então, o dever de transparência, o dever de informar, o dever de segurança e o dever do próprio sigilo. E aí, depois, tem os direitos dos titulares previstos na própria legislação, em outros países que ela já vigora, e que já existe a autoridade de proteção de dados, que é o DPA, o Data Protection Authority, como acontece na Irlanda, né, eles flexibilizam um pouco a aplicação de alguns dos artigos. Aqui no Brasil não saiu a nossa ANPD, ela foi instituída por lei em 2019, mas ela não foi constituída e empossada, porque senão poderíamos ter esse agente, né, a agência operando e já agindo. Para encerrar, né, a temática, por causa dos nossos 15 minutos do TED, esses são todos os projetos de lei, e nós tivemos aí quase que uma pandemia legislativa, se eu puder fazer esse trocadilho, nos últimos dias, do dia 26 de março até o dia 31 de março, tivemos aí 4 projetos de lei de iniciativa do Senado Federal para pedir ou a prorrogação da LGPD, para que ela não entre em vigor agora, em agosto de 2020, mas para adiá-la, né, pelo menos por 12 meses, ou seja, indo para 2021, ou a suspensão da aplicação de multas, para que não, ela possa entrar em vigor, mas não ter penalidades nesse momento. E aí são as duas frentes de debate, né? Será que seria melhor ter, então, a lei com todo esse rol, esse framework jurídico que já dá sustentação para esses tratamentos de dados dentro de limites, e aí apenas suspende as multas, ou empurrar para frente a legislação inteira, né? Então, com isso, eu fecho aqui a minha tela. Deixa eu voltar para vocês, deixa eu fechar o compartilhamento, e voltando aqui para todos, poder abrir, não sei se tem espaço de dúvidas, né, Piccoli, mas tentei falar o mais rapidinho possível sobre os dados pessoais sensíveis. A gente está vivendo muita emoção, e eu acho que a gente tem que pensar com a razão, e temos que ter sempre a base na ética e na lei. O ente público tem que estar agindo sempre baseado numa estrutura jurídica e limitada,
né? Ou seja, sempre agindo conforme aquilo que foi definido o limite. A gente tem que ter muito cuidado porque a pandemia vai passar, mas os dados ficam, e os dados têm que ser trabalhados com transparência e com segurança. Muito obrigado, Patrícia, parabéns pela palestra, magnífica, mais uma vez, como sempre. Mas a pergunta que não quero calar, que todo mundo quer fazer, né? Quais as chances de ser ou não ser prorrogado esse prazo da LGPD? Então, você sabe, Piccoli, nós estamos fazendo essa monitoração, né? Realmente, o projeto de lei, o 1179, de iniciativa, né, do senador Antônio Anastasia, que tem o apoio até do presidente do STF, que é o ministro Dias Toffoli, ganhou força. Tá? Ele é um dos últimos a dar entrada, e ele não é só sobre a LGPD, pede uma série de medidas com relação à pandemia, tá? Com regime de urgência, para ver se vai para a plenária. Então, assim, posso dizer que ganhou força o pedido para prorrogação. Só que tem um lado grande do Senado que está apoiando o PL 1198 do senador Álvaro Dias, que é o que pede a suspensão da multa e não a prorrogação. Então estamos numa divisão aí, está de novo o Brasil bipolarizado, digamos, né? Então, metade torcendo pela suspensão da multa, mas não prorrogar a lei, porque isso traria efeitos colaterais negativos até para a imagem do país, e metade torcendo pela prorrogação completa da lei, né? Então, a gente vai precisar talvez aguardar algumas semanas para saber o desfecho disso tudo. O que dá para dizer é que muitas das coisas que a lei prevê ali, do ponto de vista de prerrogativas, dá sustentação para o momento que nós estamos vivendo, e não ter aquilo do ponto de vista jurídico, deixa muito aberto para discussões depois, se alguém usou ou não usou, tratou ou não tratou o dado dentro dos limites que estavam estabelecidos, porque aí as normas são difusas, é o que está na Constituição, é o que está no Marco Civil, é o que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, talvez a gente gere insegurança jurídica se a gente prorrogar a lei completamente nesse período, é o que eu posso dizer. Mas está meio a meio, assim, né? Há quem diga que pelo fato de o outro projeto ser do senador, que é vice-presidente do Senado, que é o Antônio Anastasia, e ainda com o apoio do presidente do STF, forte, ele ficou com mais força, né? Então virou assim um 60-40, se puder dizer. Entendi. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu tenho mais uma pergunta, na verdade não é uma pergunta. Como tu é especialista, essa parte do direito, internet, e a gente está convivendo com esse momento de home office, né? A gente tem 100% dos tribunais de justiça participando do evento online, aí tem tribunais com 100 pessoas participando do evento, 40, 50. Então, as pessoas estão no momento de adaptação para essa nova realidade do home office. De uma coisa a gente já pode concluir, né? A gente sai dessa crise mais digital, sai dessa crise com menos rejeição a essas possibilidades que a tecnologia oferece, por exemplo, as pessoas trabalharem de casa, aquela resistência também que em alguns tribunais, mesmo com toda a estrutura de videoconferência, ainda optavam por fazer audiência, interrogatório presencial e não remoto, e não através de uma vídeo. Então, tu acha que tem algum tipo de recomendação, tu quer fazer algum tipo de sugestão aí para as pessoas que estão se adaptando a esse momento? Olha, Piccoli, eu acredito sim que uma das lições aprendidas desse momento é que nós devemos sim avançar em todo e qualquer marco legal para teletrabalho, para telemedicina, para educação à distância. Então, se havia barreiras que são de usos e costumes, ou mesmo jurídicas, a gente deve ultrapassá-las, porque nada impede que a gente no futuro passe por outro momento como este. Um planeta superpopuloso, né? Esse é o vírus de hoje, vai saber qual é o de amanhã, então a gente vai ter que estar mais habituado para tudo isso. O que a gente pode recomendar é que, assim, tem que ter, sim, muito cuidado quando a gente está trabalhando remoto, né? Nós estamos passando os últimos dias ajudando muitos clientes que estão sofrendo, até pessoas jurídicas, que está aparecendo site falso,
para vender alguma coisa, está com muita fake news, gente, não repassem uma informação que você não tenha checado, ainda mais nos grupos de família, os grupos de WhatsApp, porque as pessoas confiam, acreditam naquela pessoa, né, e nós somos formadores de opinião, e as pessoas às vezes naquela questão, ai, você viu isso, tá? Então está com muita fake news, a gente tem que checar essas informações, e o ambiente de trabalho, né, dentro da casa, a gente ainda tem que preservar, às vezes, a questão do sigilo, da informação, às vezes está tendo que dividir a máquina, porque a gente está tendo o home office, estamos tendo a school, a homeschool, né, porque os filhos também estão remotos, né, você vê presídios liberando presos também, estão indo para casa, estão indo para a rua, então a gente está tendo que ter um cuidado social agora com tudo isso. Então, atenção redobrada, eu acho que é a principal recomendação. Muito obrigado, Patrícia. Foi uma honra ter participado, ter dado essa contribuição. Obrigado por acreditar. Obrigada. Como a primeira experiência do evento online na Justiça, está sendo ótimo, assim, tem uma adesão enorme, bem maior do que a gente esperava. Então, está todo mundo feliz. Obrigado por ter parabéns. Obrigado pelo material também que tu disponibilizou. Tem uma pasta lá no aplicativo que as pessoas vão acessar o teu material. Legal. Obrigado, valeu. Tchau.